Olá, galera da eletromecânica, o professor Luiz Sérgio, em mais uma aula de sistemas pneumáticos. E nesta aula nós iremos falar aí sobre como o ar comprimido é distribuído e acondicionado. Lembrando aqui o que nós vimos na nossa última aula, vimos que o ar sofre redução em seu tamanho, em seu volume, e como consequência dessa redução de volume, há o aumento da pressão e o aumento da temperatura. Então, de um modo geral, o sistema tende a ser aquecido, o ar tende a ser aquecido, inicialmente aqui no compressor. Então, nós temos a imagem aqui de um compressor, e a imagem mostra aqui o cilindro do compressor. Então, é aqui onde acontece a compressão do ar e, consequentemente, o aumento de temperatura, o principal ponto de aumento de temperatura nesta máquina. E para melhorar a eficiência do compressor, para ajudar a diminuir a temperatura do ar, aqui no compressor, no cilindro do compressor, são utilizadas as aletas, que são essas espécies de abas aí que estão contidas aí aqui no cilindro do compressor, beleza? Então, nós temos essa estrutura que auxilia no resfriamento do ar, porém ela não é tão eficiente assim para o sistema, de um modo geral. Ela resfria um pouquinho, melhora ali o resfriamento, o aumento da temperatura, faz que ele baixe um pouquinho, mas não é tão eficiente para que se consiga operar aí de uma maneira satisfatória com o ar comprimido. Então nós temos que posteriormente diminuir a temperatura, baixar a temperatura para que ela possa ser utilizada. Só que além da temperatura, nós temos também que nos preocupar com outro inconveniente, Além do aumento da temperatura, nós temos que nos preocupar com os contaminantes do ar. Então, falando especificamente aí do que é composto o ar ele é composto, na maior parte aí de nitrogênio, em torno de 78%, apesar de nós respirarmos o oxigênio, nós não respiramos oxigênio puro, nós respiramos uma mistura gasosa, em que vem oxigênio e outros gases. Então, na atmosfera, além do oxigênio, nós temos o nitrogênio na maior parte, o oxigênio, que está mais próximo aqui da superfície, que é o que nós respiramos, que proporcionalmente aí tem em torno de 21% da quantidade de gases. E além desses dois gases aí que são abundantes, nós temos outros gases presentes aí também na atmosfera, como por exemplo o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ozônio e outros, Bem, então, além dos gases, nós temos alguns contaminantes dos gases. E quais são esses contaminantes? Nós temos como contaminantes a água, que está presente aí na forma de umidade. Então, os vapores de água, Então, o ar que nós respiramos, além do oxigênio, nós introduzimos aí no nosso corpo uma certa quantidade de água, que está presente aí em forma de umidade, de vapor. Nós não conseguimos ver, mas está presente, É possível notar essa umidade em tempos muito quentes, quando nós estamos fazendo a viagem e vemos aquela tremedeira da pista um pouco mais à frente, aquela miragem, vamos assim dizer, que é resultante da água presente na atmosfera, próxima à superfície, próxima à pista ali, a água evaporando. Então ali prova que nós temos uma certa quantidade de água. E essa água, no final das contas, é um problema muito grande
para o sistema pneumático. Então nós temos que dar um jeitinho aí de retirar essa água do sistema. Então, além de nos preocuparmos com a temperatura do ar, nós temos que nos preocupar também com os contaminantes presentes no ar, né? A água, nós temos aí outros contaminantes que são os óleos, né? As gorduras de um modo geral, e nós temos aí também partículas sólidas, né? As poeiras, nós também temos que retirar do sistema, beleza? Então, voltando aqui para o caso do resfriamento do ar, então nós iniciamos o resfriamento aqui no compressor, né? Esse resfriamento ele pode ser feito de duas maneiras, ou ela será feita de uma maneira natural, como é esse caso aqui, ó, que é chamado de circulação natural, né? Onde o cilindro está em contato aí com o ar, né? Diretamente. E se não for dessa forma, nós temos a chamada ventilação forçada, onde nós teremos uma espécie de ventilador soprando ar para que seja resfriado o compressor, beleza? Então nós temos que nos preocupar primeiramente com a diminuição da temperatura. Mas por que nós temos que nos preocupar com isso, né? Bem, o ar, quando é aquecido, né? Lembrando aí dos conceitos físicos do ar, né? Da dilatação dos corpos, nós sabemos que ao aumentar a temperatura, os corpos tendem a aumentar de tamanho, né? Aumentar de volume. No caso dos líquidos, dos gases, dos fluidos de modo geral, aumenta-se o volume. Então, com o ar acontece a mesma coisa. Quando a temperatura aumenta, então o ar tende a aumentar de volume. Quando a temperatura diminui, o ar tende a diminuir de volume, né? Então, quando o ar aumenta a temperatura, aumenta-se o volume, consequentemente a pressão tende a aumentar, né? Imagine o que acontece dentro de uma panela de pressão. Quando a panela de pressão está lá com a água com a temperatura normal, né, 25 graus, 28, nada acontece, mas assim que você acende o fogo, né, do fogão, a temperatura começa a aumentar, a pressão lá dentro começa a aumentar, né, e o volume do gás tende a aumentar, só que ele está aprisionado dentro da panela, né? Então o que vai acontecer é que a pressão vai aumentar rapidamente. Então nós temos esses inconvenientes, né? No aumento da temperatura, nós temos o aumento da pressão, nós temos o aumento do volume. Só que o que acontece depois que o ar sai do compressor? Ele vai lá para o restante dos componentes, vai, por exemplo, para o reservatório, e depois de um tempinho o ar começa a diminuir de temperatura, né? Ele vai se resfriando naturalmente lá. E o que acontecerá então com o volume? O volume tende a diminuir. Então aí já tem um inconveniente, né? Que o ar sai com uma determinada pressão do compressor, né? Devido à temperatura que ele está, e à medida que ele vai chegando lá no reservatório, ele vai sendo armazenado, com o passar do tempo a temperatura vai diminuindo, o ar começa a diminuir de volume, consequentemente diminuindo de pressão. Então é um inconveniente o aumento da temperatura, você tem que controlar esse aumento de temperatura. Então nós temos que utilizar alguns meios para fazer esse controle, e nós utilizamos aí os equipamentos resfriadores para poder diminuir a temperatura do sistema, do ar comprimido. Então, uma das maneiras de utilizar é uma das maneiras utilizadas para resfriar o ar é o chamado sistema de resfriador posterior, que fica localizado entre o compressor e o reservatório. Então, o reservatório é a parte do sistema que armazena o ar, né, o ar comprimido, e o compressor estaria aqui, por exemplo, né? Então, entre esses dois componentes,
nós temos o resfriador, que tem a função, como nós está falando, de diminuir a temperatura do ar. Então, como ele fica logo no início do sistema, ele é chamado de resfriador posterior. Beleza? Então, em seguida, o ar é enviado para um reservatório que tem a função de, além de armazenar, né? Então, nós temos a imagem aqui de um reservatório. Além de armazenar o ar, o reservatório cumpre funções secundárias aí, né? Uma das funções, como eu acabei de falar, é de resfriar o ar, né? Ele tem essa função auxiliar no resfriamento do ar, né? Além disso, como o ar está armazenado aqui dentro, né? Está com determinada pressão, né? E daqui sairá uma tubulação para alimentar os atuadores, né, o restante dos componentes do sistema. Esse reservatório ele diminui, ele compensa as flutuações de pressão, né? Porque conforme nós vamos utilizando aqui, então temos uma tubulação aqui com, por exemplo, um equipamento, 2, 3, 4 equipamentos, mas só está funcionando esse primeiro aqui. Então vai ser consumida uma certa quantidade de ar. À medida que eu vou aumentando a quantidade de consumidores, a pressão tende a diminuir. Então, se nós não tivéssemos aqui o reservatório, essa pressão, consequentemente, né, se o compressor não tivesse um sistema de controle para controlar a pressão tende a diminuir. Então, o reservatório, de certa forma, faz a compensação dessa flutuação de pressão, né, de acordo com a quantidade de utilizadores, né? Outra função é de estabilizar o fluxo de ar, né? Estabilizar o fluxo de ar e evitar também pulsações. Então vamos levar em consideração o compressor do tipo alternativo, né? O ar que sai do compressor alternativo fica pulsando. Então, se nós fôssemos utilizar em um equipamento diretamente, né, o ar diretamente do compressor, ele ficaria dando pulsos, né? Então, para evitar essa situação, o reservatório, né, o reservatório aqui, ó, já armazena o ar e reduz, né, praticamente a zero essa pulsação, né? Na saída, então vamos supor que o ar do compressor entra aqui por cima, por exemplo, pela esquerda, e saia por aqui, por exemplo, pela direita. Então aqui o ar vem com uma certa pulsação. À medida que ele vai sendo armazenado aqui no reservatório, e à medida que ele vai saindo aqui por essa tubulação, ele vai saindo com um fluxo contínuo de ar, né? Então, o reservatório tem essa vantagem também de diminuir as pulsações, né? De manter um fluxo contínuo do ar. Beleza? Outra coisa que é muito importante, né? Uma importância muito grande desse item aqui do sistema é que ele controla o funcionamento, de certa forma, né, ele controla o funcionamento ajuda a controlar, vamos assim dizer, o funcionamento do compressor. Então, vamos levar em consideração o reservatório que nós temos aí no CETEC. Então, nós temos um sisteminha, um compressor, em que embaixo dele tem um reservatório, né, o compressor fica por cima do reservatório. E esse reservatório é de pequeno porte e ele funciona aí com no máximo 8 bar. Então o que acontece? Quando o reservatório está vazio, a pressão neste caso será zero, né? 0 bar. E esse valor de pressão informa, vamos assim dizer, ao compressor que ele precisa ser acionado, que ele precisa ser ligado. Então, nós vamos ligar o compressor, ele vai funcionar, vai mandar ar para o reservatório e a pressão, com o passar do tempo, vai começar a subir. Quando o compressor chegar a 8 bar, quando ele chega a 8 bar, o compressor desliga, porque ele tem um dispositivo, né, chamado pressostato, que identifica, que mede essa pressão, que mede a pressão no interior do reservatório e informa ao compressor que ele precisa ser desligado. Então, quando chega a 8 bar, né, o pressostato atua numa chave elétrica, né, num contato elétrico, abrindo esse contato e desligando o compressor.
E à medida que o ar está sendo utilizado, né, nós iremos fazer algumas práticas lá no laboratório, e à medida que o ar for sendo utilizado, a pressão tende a baixar. E quando chega a 5 bar, o compressor é acionado novamente, né, porque o pressostat vai fazendo a medida da pressão, e quando a pressão cai para em torno de 5 bar, né, o pressostat fecha o contato novamente, o contato elétrico, e liga o compressor, mandando ar para o reservatório. E fica sempre nesse liga e desliga, né? À medida que a pressão aumenta, chega no limite e desliga. A pressão diminuiu, chegou naquele limite mínimo ali, o compressor liga novamente. Fica sempre nessa, né? Liga, desliga o compressor, né? Então, o reservatório, no final das contas, auxilia aí no controle do funcionamento do compressor, beleza? Outra função do compressor, e que essa é muito importante também, é que o reservatório, eu falei compressor, não lembro, mas considero o reservatório. Outra função importante do reservatório em relação à umidade, né? Nós vimos aqui no slide anterior que um dos contaminantes da água é a umidade, né? A umidade nada mais é do que água, né? Água contida no ar. Então, esta água gera uma série de inconvenientes e ela precisa ser retirada. Então, a primeira parte do sistema que consegue retirar a água, né? Consegue retirar essa umidade no reservatório. Então, o reservatório, à medida que o ar vai resfriando, né, a parede aqui do reservatório está fria, né? Então, à medida que o ar vai resfriando, a água contida no ar, né, ela vai aderindo aqui às paredes do reservatório, né, devido à condensação, né, a água ela sai do estado gasoso, né, do vapor, para o estado líquido, né, quando ela gruda, quando o vapor toca aqui na superfície, nas paredes do reservatório, que está mais frio, esse vapor se condensa, né, virando água líquida. E aí, com o passar do tempo, essa condensação tende a acumular-se aqui embaixo, né? Esta água é chamada de condensado, né? Então, nós normalmente não chamamos de água, e sim de condensado. E de tempos em tempos, essa água precisa ser retirada do reservatório. Então, aqui embaixo nós teremos uma válvula, um sisteminha, né, que vai purgar, né, como nós chamamos, vai drenar esse condensado, essa água que foi armazenada no reservatório. Então, o reservatório não tem a função somente de armazenar o ar, ele tem diversas funções auxiliares e importantes também, né, como por exemplo, resfriar o ar e fazer a drenagem do condensado. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, à direita um outro exemplo de reservatório, um reservatório de grande porte. Esse aqui, por exemplo, trabalha com uma pressão de 30 bar, né? Então, a pressão é bastante alta aí, né? Então, além do controle da temperatura, né, do resfriamento do ar e do armazenamento, nós temos que retirar o ar, a água ou a umidade do ar, né? A primeira parte, né, o primeiro ponto onde a água ou a umidade é retirada é aqui no reservatório. Mas nós temos sistemas específicos, equipamentos específicos para fazer a retirada do ar ou a chamada desumidificação do ar. Então, nós temos aí os equipamentos chamados de secadores, né? Secadores de ar. E esses secadores, eles funcionam a partir de 3 princípios diferentes. Nós temos a secagem por refrigeração. Então, nós temos essa primeira secagem aqui, secagem por refrigeração. Nós temos a chamada secagem por absorção e a secagem por adsorção. Então, vamos analisar cada um desses métodos, né?
Então, o primeiro método é o método de secagem por refrigeração. Então, o que é que este método faz? Então, o que o método faz é baixar a temperatura do ar e retirar a água condensada. E como é que ele faz isso? Então, para isso, nós vamos analisar aqui essa imagem que mostra como é que o ar, ou que a umidade é retirada por meio deste método. Então, nós temos aqui o ar comprimido que chega ao o úmido do sistema, né? Então, ele saiu aqui do reservatório. Então, tem um reservatório aqui, ó. Então, o ar saiu aqui do reservatório e ele veio úmido, né? Não foi possível retirar toda a umidade aqui no reservatório. Então, ele primeiro passa por um sistema chamado de pré-resfriador ou aftercooler e ele é resfriado. Como é que ele é resfriado? Então, veja que aqui dentro nós temos uma tubulação em azul escuro e essa tubulação ela está transportando ar. O ar está frio e o que acontece aqui é uma troca de calor entre ar e ar, né? O ar úmido que vem do reservatório e o ar que está dentro aqui dessa tubulação. Então nós temos uma troca de calor ar-ar nesse primeiro resfriador, que é chamado de pré-resfriador. Então a temperatura já baixa um pouquinho, né? Então o ar úmido entrou por aqui, baixou um pouquinho de temperatura, desceu por aqui, ó. Chegou nesse segundo estágio, que é chamado de resfriador principal, o ar vai diminuir ainda mais a sua temperatura. Então nós temos aqui um sistema de refrigeração em que o ar entrará em contato, né, com esse sistema de refrigeração e baixará a sua temperatura. Então o sistema aqui funciona com uma temperatura em torno de meio grau Celsius a em torno de 3 graus Celsius, uma temperatura muito baixa, né? Então isso faz com que a água presente no ar ela comece a condensar, né? Formar gotinhas de água aqui, ó, e essas gotinhas de água elas seguem juntos por essa tubulação e com o passar do tempo elas tendem a acumular-se aqui nesse separador. Então as gotinhas de água que são mais pesadas elas tendem a descer, né, formando aqui o condensado, e o ar já sem água, né, já separado da umidade, sobe, né, frio aqui por essa tubulação. Então esse ar que eu tinha citado aqui no início, né, esse ar frio nada mais é do que o próprio ar comprimido que foi resfriado, passando aqui para pelo pré-resfriador e indo embora aí para o restante do sistema, né, para ser distribuído para os seus consumidores. Beleza? Então nós temos essa primeira forma de desumidificação, que é a desumidificação por meio da secagem por refrigeração. E nós temos, além deste sistema, um segundo sistema de desumidificação, que é a secagem, chamada secagem por absorção. Então, como é que é essa forma de secagem? A secagem, o vapor de água, ele é ligado a um material de absorção. Então, aqui dentro do secador, nós temos um material absorvente, né? E a água, ela liga-se quimicamente, né? Então, nós temos aqui o ar úmido está entrando por aqui, ó, pela esquerda, vem ar e umidade, né? E vapor de água. Quando o ar passa por aqui, ó, esse material, né, que está escrito aqui, as pastilhas, elas absorvem a água, né, quimicamente. Então deixam a umidade grudada aqui no material e o que sai aqui por cima é o ar seco, beleza? Esse equipamento aqui tem uma desvantagem que ele precisa ser constantemente reposto aqui o material, né? Então à medida que o material absorvente pode ser um sólido, né, ou então líquido, à medida que ele vai saturando, né, à medida que ele vai, dizer assim, entre aspas, se encharcando de umidade, ele precisa ser reposto, né, precisa ser retirado ou precisa ser
de alguma forma reposto, né? Porque à medida que ele absorve a umidade e vai ficando saturado, vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais armazenar, né, retirar a umidade, porque ele já está saturado, né? Então nós precisamos de alguma forma fazer a manutenção, né, fazer a reposição desse material. Então ele tem essa desvantagem. E para compensar essa desvantagem, nós temos um outro método nós temos aqui um outro método de desumidificação, que é a chamada desumidificação ou secagem por adsorção. Atenção aí para a palavra, né? Nós temos a absorção com B e a adsorção com D. Então nós temos aí a adsorção. A adsorção é um processo bem parecido com a absorção, e a principal diferença entre elas é que esse processo aqui ele é regenerativo, ou seja, nós podemos reutilizar o material dissolvente. Então, na absorção, o material absorve a umidade e nós temos que repor logo em seguida, né, quando ele está saturado. Quando o material adsorvente desse sistema é saturado, nós podemos retirar a umidade do material, né? Esse processo chamado de regeneração. Então nós podemos regenerar, né? Então deixa eu mostrar aqui uma outra imagem que mostra mais ou menos o que é que acontece com o sistema, né? Então o ar úmido ele vem por aqui, né? Aqui está bloqueado, então não passa por aqui, ele só tem este caminho a seguir, né? Então o ar passa com a umidade e chega no interior do reservatório. Então observe que nós temos os materiais aqui adsorventes, esses beges aqui, e eles acabam absorvendo a umidade que está representada aqui pelas gotinhas de água, né? Quando o sistema satura, né, quando essas bolinhas aqui, elas saturam de água, né, de umidade, não consegue mais retirar a umidade, o que é que o sistema faz? O sistema faz agora o processo inverso. Então, vamos voltar para essa imagem, né, e acompanhar por esta imagem. Então o ar úmido entra por aqui, né, passa pelo secador, né, pelaquela imagem que nós acabamos de ver. O material dissolvente ele começa a retirar a umidade, com o passar do tempo ele satura, né? Bem, então antes de saturar, ele está cumprindo lá a sua função de retirar a umidade. Então ele retirou a umidade e aqui por cima sai o ar seco e vai embora para o sistema, beleza? Enquanto isso, essa outra torre, vamos assim dizer, essa outra parte do sistema, ela não está funcionando, né? O sistema entrou em operação agora. Pronto. Depois de um tempinho, esse aqui saturou, então não tem como mais retirar a umidade do sistema. Então o que é que o sistema faz, né? Ou manualmente ou automaticamente. Então o sistema fecha essa torre e libera a passagem do ar agora pela torre da direita. Então o ar úmido que vinha aqui, ó, debaixo da esquerda, ele vem agora por esse sistema aqui, ó. O ar úmido ele entra por aqui, né? Acontece a adsorção dessa torre, né? Sai o ar seco aqui por cima. E ao mesmo tempo vem um pouquinho de ar aqui, ó, e faz o processo inverso. Então o ar que estava aqui, ó, retira, né? Retira a umidade, né? Como é que essa umidade é retirada? Nós temos aqui um elemento que irá aquecer o material adsorvente, e à medida que ele vai aquecendo, a água vai evaporando, ou seja, ela vai soltando lá do material adsorvente, se juntando ao ar novamente e sendo enviada para a atmosfera, sendo jogado fora para a atmosfera. Então, resumidamente falando, o que o sistema faz enquanto uma torre
seca o ar, né, por adsorção, a outra torre é regenerada, ou seja, é retirada a umidade para que ela volte a funcionar de novo, né? Então, quando a torre da esquerda ela é saturada, fecha-se aqui essa passagem de ar, né? Na verdade, o ar ele é enviado agora para a torre da direita, ela começa a secar, né? Seca, vai embora para o sistema, uma parte do ar volta para a torre da esquerda, em que acontece a regeneração, né? Ou seja, a retirada da umidade do material adsorvente e, consequentemente, mandando aqui essa umidade para a atmosfera novamente. E assim fica, né, nessa troca enquanto o sistema funcionar. Quando o sistema da direita, a torre da direita saturar, faz o processo inverso, né? O processo inverso. O da esquerda entra em operação como secador e o da direita passa a ser regenerado. Beleza? Então esse processo é chamado processo de adsorção e o nome do equipamento, né, aqui é um outro desenho que mostra aí o funcionamento do sistema. E como o equipamento aqui tem duas torres, né, esse processo de adsorção é chamado de secagem por adsorção por torre dupla. E aqui nós temos uma imagem, né, foi retirada aí da internet, desse sistema. Beleza, pessoal? Então, por hoje, pessoal, é só. Só para finalizar, nós temos aqui uma última imagem. Volta normal. Nós temos aqui uma última imagem que mostra aí a parte inicial do sistema pneumático. Então, nós temos aqui o compressor, né, o sistema compressor. Aqui em cima nós temos o filtro, né? O filtro tem a função de retirar as partes sólidas, né, antes de adentrar o compressor. Então, retira as partes sólidas. O ar entra para o compressor, de lá ele é enviado para o reservatório e do reservatório ele segue para o secador. Então nós temos aí a parte inicial. Então o sistema que eu estou mostrando aqui é um sistema de grande porte, né? Então, aqueles sistemas de pequeno porte, por exemplo, um compressor de uma borracharia, né? Normalmente não tem esse monte de equipamento aqui, né? Não é necessário, por exemplo, um secador, né, para encher pneu de carro. Então o sistema que nós estamos falando aqui são sistemas de grande porte que utilizam o ar, por exemplo, para sistemas de controle, sistemas de instrumentação, para sistemas de automação que utilizam muitas válvulas, muitos cilindros pneumáticos, né? Então são para sistemas dessa forma, de maior porte, né? Beleza, pessoal? Então, por hoje, pessoal, vamos ficar por aqui. Essa é a primeira parte que nós estamos falando aí da distribuição do acondicionamento do ar comprimido. Na próxima aula, nós daremos continuidade ainda sobre a distribuição e o acondicionamento. E o condicionamento, na verdade, o condicionamento é a limpeza, entre aspas, do ar, né? E nós daremos continuidade a este tema, né? Nós iremos falar de outros componentes do sistema que fazem a purificação do ar. Então, nas próximas aulas, nós iremos falar um pouco mais sobre a tubulação do sistema e falar sobre a unidade de conservação e condicionamento. Beleza, pessoal? Então, estudem aí, essas informações estão no módulo de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, estudem bastante. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.